Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o gênero crônica. Você sabe o que é sentido literal e sentido figurado? O que é crônica? A palavra crônica vem do latim crônica, cujo significado é registro de fatos comuns feitos em ordem cronológica, ou seja, começo, meio, fim. Em épocas passadas, designava qualquer documento de caráter histórico. Hoje, crônica é um termo usado para definir um gênero narrativo específico, que é esse que nós vamos ver agora. Vamos ler o trecho de um texto, descobrir o que significa sentido literal e sentido figurado? Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Aqui nós podemos ver que o narrador está demonstrando um certo prazer na leitura. Então, aquilo é suave, é prazeroso para ele. Quando de súbito, ou seja, de repente, a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou plantada diante de mim. Isso quer dizer que ele não conseguiu seguir em frente, né? Focando-me, abscôndito. Que momento passei? O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. Então aqui ele faz uma comparação. Ele estava lendo muito prazerosamente, de repente achou uma palavra que ele não conhecia, e essa palavra era como um monstro para ele, tá? O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano. Aqui, o narrador compara o momento em que ele se vê diante de uma palavra desconhecida, para estático diante dela, ao momento que o fotógrafo encobre a cabeça e a máquina para fotografar alguém. E é como se ele, o narrador, estivesse sendo fotografado pela palavra. Vamos compreender o que é sentido literal e sentido figurado? Sentido figurado, também chamado de linguagem conotativa. Ele estabelece relações de sentido que extrapolam o significado básico das palavras. Como, por exemplo, ele disse, nem lia, deslizava. Ele está comparando o ato de ler com deslizar. Mas ele estava, de fato, deslizando? Não. Deslizar ali significa suave, significa que era muito prazeroso, era muito bom. Então, ali, deslizar significa outra coisa. Esse tipo de construção de sentido possibilita um novo significado das palavras, expressões e enunciados, sujeito à interpretação dos interlocutores. Como, por exemplo, há dias que amanhecem noite. Aqui, a palavra noite significa triste, ok? Pode ser atribuído o sentido de triste ou sombrio a palavra noite. O sentido literal é aquele sentido usual, denotativo da palavra. Mas o que significa denotativo? É o sentido que carrega significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Como, por exemplo, eu gosto de estudar à noite. Nesse caso, noite significa período noturno mesmo. Noite é noite. Então, literal é o sentido básico, o sentido estrito da palavra. Nesse vídeo falamos sobre o gênero crônica. Espero que tenham gostado e até breve.